Fala galera, eu sou o professor Matheus e nessa aula, continuando o estudo das funções, a gente vai aprender mais sobre o domínio de uma função. Esta é a terceira aula de uma série de vídeos sobre esse assunto. Se você ainda não viu as duas primeiras, sugiro que você assista as anteriores para depois assistir a essa. Tudo bem? Então vamos começar. Quando uma função f é descrita pela sentença y é igual a f de x, que é quando y é apresentado em função de x e não por conjuntos, que a gente viu até agora, o domínio são os valores de x para os quais a função é possível, ou seja, são os valores que eu posso aplicar na função. O contradomínio são os valores possíveis de y, que são os possíveis resultados que minha função pode ter. E a imagem é o valor assumido por y quando x é submetido à função. Ou seja, é o resultado em si, o f de x ou o y. Tudo isso a gente já visualizou por meio dos diagramas de conjuntos. A gente já tem uma boa noção do que cada um desses conceitos significa. Mas o foco da aula de hoje é o domínio, que é de extrema importância e que é bem comum em questões de provas e vestibulares em geral. Como já falei anteriormente, o domínio de uma função são os valores que são possíveis aplicar na minha função. Ele pode ser escrito utilizando a notação de e a função a que está se referindo dentro dos parênteses. No caso de uma função f, d de f. Ok? Continuando o nosso raciocínio. Uma função f de x pode ter todos os valores reais como valores de x que podem ser aplicados nela. Porém, existem algumas restrições, em que a função fica indeterminada, ou seja, que não possui resultado. Professor, não entendi nada. O que isso quer dizer? Quer dizer que em uma função, eu posso aplicar qualquer valor no lugar de x. Só que existem algumas restrições, que são os valores que eu não posso aplicar na função. Se por acaso eu aplicar esses valores que não podem, a minha função fica indeterminada, ou seja, ela não vai ter um resultado. O estudo do domínio, que é o foco dessa aula, se encarrega de identificar quais valores que não podem ser substituídos na minha função. Para isso, a gente precisa entender quais são as restrições que eu falei agora há pouco. É o que a gente vai ver agora. A primeira é que não existe divisão por zero. Pessoal, é de extrema importância que vocês guardem isso. A divisão por zero, matematicamente falando, é indeterminada. Então, em uma fração, eu posso ter qualquer número no numerador, mas se tiver um zero no denominador, esta divisão fica indeterminada, ou seja, ela não existe. Logo, meu denominador precisa ser diferente de zero. Segunda restrição. Em R, que é o conjunto dos números reais, o radicando de uma raiz de índice par não pode ser negativo. Lembrando que uma raiz quadrada possui índice igual a 2. Mas o que essa restrição quer dizer? Ela quer dizer que se o índice for par, o valor que está dentro dessa raiz não pode ser menor que zero, ou seja, não pode ser negativo. Então, o radicando precisa ser maior que zero. Mas se ele só não pode ser negativo, ele pode ser zero? Sim. Então, radicando, além de poder ser maior que zero, ele pode ser também igual a zero. Logo, o radicando precisa ser maior ou igual a zero. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 15 existe? Como o índice da minha raiz é par, e o radicando está negativo, essa raiz não existe. E se no lugar do 2 fosse um 4, a raiz quarta de menos 15 existe? O índice continua sendo par, radicando está negativo, logo não existe. E se agora no lugar do 4 no índice fosse um 7, essa raiz existe? Sim, mesmo radicando sendo negativo, o índice da minha raiz é um valor ímpar, logo é possível calcular essa raiz. Então, finalizando o nosso pensamento, para encontrar o domínio das funções, será necessário impedir que essas restrições aconteçam. Então, a gente precisa impedir que o zero fique no denominador e a gente precisa impedir que uma raiz de índice par tenha radicando negativo. Então, guardem essas duas coisas. Tudo bem? Ficou claro? Na identificação do domínio, quando se tem uma função de a em b representada pela setinha, a gente já sabe que o primeiro é o domínio, que é o conjunto partida, e o segundo é o contradomínio, que é o conjunto chegada. Mas nem sempre o domínio vai estar claro desse jeito. Quando for dada apenas a lei da função f de x, o domínio vai ser o conjunto dos números reais, exceto quando se tem alguma restrição. Quando se tiver restrição, que a gente já citou anteriormente, o domínio vai ser definido pela notação x pertence aos reais, tal que. Depois do tal que é essa reta totalmente vertical,
são notadas as condições para que as restrições não aconteçam. Como encontrar essas condições? A gente vai entender agora nos exemplos. Primeiro exemplo. Determine o domínio da função f de x igual a 4x mais 5. Qual é o primeiro passo a se fazer quando eu tenho que determinar o domínio de uma função? Identificar onde está a letra, identificar onde está o x. Onde que está o x na minha função? Está aqui. Depois de identificar onde está o x, eu vou lembrar das minhas restrições. Olha, nas minhas restrições eu tenho que não pode ter zero no denominador e o radicando da minha raiz com o índice par não pode ser negativo. No caso desse exemplo, eu tenho alguma divisão ou uma raiz? Não. Então, se eu não tenho nenhum dos dois casos em que entram as minhas restrições, o domínio da minha função é o conjunto dos números reais. Então, se não tem restrição, o domínio são os números reais. Ok? Segundo exemplo. Determine o domínio da função f de x igual a x sobre 4 mais 2. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar onde está a minha letra. Então, o x está aqui. E lembrando das minhas restrições, eu não posso ter zero no denominador e o radicando de uma raiz com índice par não pode ser negativo. Nesse caso, eu tenho uma fração. Só que a minha letra não está no denominador. A minha letra está no numerador. Então, nesse caso, não tem nenhuma restrição de valores que eu posso colocar no lugar da letra. Quer dizer que o meu domínio também é o conjunto dos números reais. Terceiro exemplo, determine o domínio da função f de x igual a 4 sobre x mais 8. Identificando aonde que está a minha letra, eu percebo que ela está no denominador de uma fração. Lembrando das restrições, eu sei que tudo que está no meu denominador não pode ser igual a zero. Então, quer dizer que o denominador dessa função precisa ser diferente de zero. O que está no denominador? X mais 8 precisa ser diferente de zero. Como que eu faço para calcular essa diferença? Calcula da mesma forma que eu calculo uma equação. Eu vou isolar a letra e passar todos os números para o outro lado e resolver as operações necessárias. Então, isolando o x, o 8 passa para o outro lado negativo, então x precisa ser diferente de menos 8. Com isso, eu consigo determinar o domínio da função. O domínio da minha função vai ser x pertencente aos reais tal que, como a gente viu há pouco tempo na teoria, e depois do tal que, as restrições que precisam acontecer na minha função. A única restrição que eu tenho na minha função é que x precisa ser diferente de menos 8. Então, é isso que eu vou colocar depois do tal que. Então, vai ficar x pertencente aos reais tal que x precisa ser diferente de menos 8. Nesse caso, em que o valor que eu posso aplicar em x pode ser todos os valores reais menos o menos 8, eu posso também escrever o domínio através da notação reais menos o valor de menos 8. Então, qualquer uma das representações está correta. Próximo exemplo. Determine o domínio da função f de x igual a raiz de x menos 5. Primeira coisa, identifico onde está a minha letra. Meu x está aqui. E aí eu vejo que o meu x faz parte do radicando de uma raiz. E aí eu vou lembrar da restrição que envolve as raízes. Todas as vezes que eu tenho o índice de uma raiz par, o meu radicando não pode ser negativo. Nesse caso, é uma raiz quadrada. E eu sei que o índice de uma raiz quadrada é 2. No caso, o 2 é par, então o meu radicando não pode ser negativo. O que está no meu radicando é o x menos 5. Então, para eu conseguir resolver, eu vou considerar que x menos 5 precisa ser maior ou igual a zero. Como que eu resolvo essa desigualdade? Da mesma forma que uma equação. Eu vou isolar o x e passo o menos 5 para o outro lado. Ele está negativo, ele passa positivo. Então, eu concluo que x precisa ser maior ou igual a 5. Com isso, eu já consigo definir qual é o domínio da função. Eu represento com a notação x pertence aos reais tal que, e a minha condição é que x precisa ser maior ou igual a 5. Então, x pertence aos reais tal que x é maior ou igual a 5. Isso quer dizer que eu posso aplicar qualquer valor no lugar desse x. Igual a 5. Se por acaso eu aplicar um valor menor que 5 no lugar desse x, o meu radicando vai ficar negativo e a minha raiz vai ficar indeterminada. Então, quer dizer que não vou ter uma resposta. Então, a condição para que a minha função tenha uma resposta é que esse valor que eu vou aplicar em x seja maior ou igual a 5. Próximo exemplo.
Determine o domínio da função f de x igual a raiz cúbica de 2x menos 8. Primeira coisa, identifica onde está a minha letra. Eu já consigo perceber que meu x faz parte do radicando de uma raiz. E aí, lembrando da restrição das raízes, eu preciso me atentar ao índice da minha raiz. O índice da minha raiz é 3. 3 é ímpar. Então quer dizer que ele não se enquadra na minha restrição, que abrange só os índices pares. Então, na minha função, não existem restrições. Então, nesse caso, o domínio da função são os números reais. Então, quer dizer que eu posso aplicar qualquer valor na minha função que vai ter uma resposta. Próximo exemplo. Determine o domínio da função f de x igual a x mais 3 dividido por 2 menos x. Como a minha função é uma fração, eu preciso lembrar da restrição das frações. O denominador não pode ser igual a zero. Na minha função, eu tenho um x no numerador, e não existe nenhuma restrição quanto ao numerador de uma fração, e eu tenho um x no denominador. Esse x no denominador eu preciso ter cuidado, porque tudo que está no denominador não pode ser zero segundo a minha restrição. Então, 2 menos x precisa ser diferente de zero. Isolando o x, eu passo o 2, que está positivo, para o outro lado negativo. Então, fica menos x diferente de menos 2. Usando um procedimento comum nas equações, quando o valor de x está negativo, eu multiplico toda a minha equação por menos 1. E quando eu multiplico toda a minha equação por menos 1, eu troco o sinal de todos os valores da minha equação. No caso, meu x está negativo, fica positivo, e meu 2 está negativo, fica positivo. Então, quer dizer que meu x é diferente de 2. Com isso, eu consigo determinar o domínio da minha função. X pertence aos reais, tal que x precisa ser diferente de 2. Ou, nesse caso, que eu posso aplicar qualquer valor dos números reais menos o 2, eu posso também representar pela notação reais menos o valor de 2 que eu não posso aplicar. Tudo bem? Próximo exemplo. Determine o domínio da função f de x igual a raiz quarta de 6 menos 2x. Olhando para o meu x, ele é o radicando de uma raiz e eu preciso me atentar ao índice dessa raiz. O índice dessa raiz é o 4, e o 4 é par. Então, quer dizer que o radicando da minha raiz não pode ser negativo. Com isso, 6 menos 2x precisa ser maior ou igual a zero. Isolando o x, o 6 que está positivo passa para o outro lado negativo. Como o valor que está com o x está negativo, utilizando o procedimento da equação que a gente usou no exemplo passado, eu multiplico toda a equação por menos 1. E o meu 2x, que era negativo, fica positivo, e o 6, que era negativo, fica positivo. Agora, eu quero que você guarde esse detalhe. Todas as vezes que eu tenho maior, menor, maior ou menor ou igual na minha desigualdade, e eu multiplicar a minha desigualdade por menos 1, o símbolo vai ser invertido. Então, aqui eu tenho o símbolo de maior ou igual, ele vai virar menor igual. Beleza? Não se esqueça disso, que é muito importante. E agora eu vou continuar resolvendo. O 2 está multiplicando com o x, eu passo para o outro lado dividindo. E 6 dividido por 2, resposta vai ser 3. Então, x precisa ser menor ou igual a 3. Então, definindo o meu domínio, x pertence aos reais, tal que x precisa ser menor ou igual a 3. Próximo exemplo. Determine o domínio da função f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de 4x mais 1. Identificando o meu x, eu já percebo que ele está no denominador de uma fração e, além disso, ele está dentro de uma raiz. Então, nesse caso, eu tenho que me atentar às duas restrições da minha função. O meu x está no denominador de uma fração, e quer dizer que não pode ser zero. E meu x também é radicando de uma raiz. Quer dizer que esses valores que estão na raiz não podem ser negativos. Então, eu preciso calcular as minhas duas restrições nesse exemplo. Tudo que está nessa raiz não pode ser negativo. Então, quer dizer que 4x mais 1 precisa ser maior e igual a zero. Só que eu não posso esquecer que toda essa raiz é denominador de uma fração. Então, quer dizer que tudo isso não pode ser igual a zero. Então, ao invés de calcular 4x mais 1 é maior ou igual a zero, eu vou calcular apenas 4x mais 1 é maior do que zero. Por quê? Porque esse valor não pode ser igual a zero. Calculando, eu vou isolar o x, e o 1 passa para o outro lado negativo.
O 4 que está multiplicando com o x passa para o outro lado, dividindo. Resposta: x precisa ser maior do que menos 1 sobre 4. Escrevendo o meu domínio, x pertence aos reais, tal que x precisa ser maior que menos 1 sobre 4. Tudo bem? Próximo exemplo. F de x igual a raiz quadrada de 3x menos x sobre raiz quadrada de 2x mais 1. Olhando para essa função, eu tenho x no meu numerador, que é radicando de uma raiz, e eu sei que todo esse radicando não pode ser negativo, e eu tenho x no denominador, que também é radicando de uma raiz e não pode ser negativo, mas também é um denominador da fração, que não pode ser zero. Como que eu faço para calcular o domínio dessa função que possui esses casos? Eu vou calcular o numerador e o denominador separadamente. Começando pelo numerador, o 3 menos x não pode ser negativo. Então, quer dizer que 3 menos x precisa ser maior e igual a zero. Isolando o x, o 3 está positivo, passa negativo. E como o valor que está com x está negativo, eu multiplico a minha equação por menos 1. O x, que era negativo, fica positivo. O 3, que era negativo, fica positivo. Só que o sentido da minha desigualdade é mudado. Era maior e igual, virou menor e igual. Então, x precisa ser menor e igual a 3. Agora, fazendo o denominador. Fica bem parecido com o exemplo anterior. 2x mais 1 não pode ser negativo. E 2x mais 1 precisa ser diferente de zero. Então, como no exemplo anterior, 2x mais 1 precisa ser maior que zero. Isolando o x, o 1 passa para o outro lado negativo, e o 2 que estava multiplicando com o x passa para o outro lado, dividindo. Então, x precisa ser maior que menos 1 sobre 2. Então, as respostas que eu encontrei é que x precisa ser menor ou igual a 3 e x precisa ser maior que menos 1 sobre 2. Como que eu vou visualizar o domínio dessa função? Então, na minha reta numérica, eu vou colocar o 3 e o menos 1 sobre 2. Os meus valores de x eles precisam ser menores e iguais a 3. Só que os meus valores de x também precisam ser maiores que menos 1 sobre 2. Então, quer dizer que esse intervalo fica limitado. Só vai de menos 1 sobre 2 até 3. Como que eu represento isso? Eu vou anotar que meu x tem que ser menor ou igual a 3. E como meu x precisa ser maior que menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 tem que ser menor que x. Então, a minha representação vai ser essa, que quer dizer que x precisa ser maior do que menos 1 sobre 2 e menor ou igual a 3. É essa representação que eu vou colocar no meu domínio. X pertence aos reais, tal que x precisa ser maior do que menos 1 sobre 2 e menor ou igual a 3. Último exemplo, determine o domínio da função f de x igual a raiz de x menos 8 menos raiz de 5 mais x. Primeiro, eu vou identificar onde estão as minhas letras. Eu tenho 2x na minha função. E eu consigo perceber que meu primeiro x é radicando de uma raiz e meu segundo x também é radicando de uma raiz. Então, nos dois casos, os radicandos das raízes não podem ser negativos. Como calcular? Eu vou calcular cada um separadamente, começando pelo x menos 8, que precisa ser maior ou igual a zero. Isolando o x, o 8 passa para o outro lado, está negativo, passa positivo. X precisa ser maior ou igual a 8. E depois, utilizando o 5 mais x, ele precisa ser maior ou igual a zero. Isolando o x, o 5 passa para o outro lado, negativo. Então, x precisa ser maior ou igual a menos 5. Visualizando na reta. Primeiro, meu x precisa ser maior ou igual a 8. E no segundo resultado, meu x precisa ser maior ou igual a menos 5. Para encontrar o domínio dessa função, eu preciso encontrar uma única condição que abrange os dois resultados. Como que eu faço isso? Para eu determinar o domínio dessa função, eu preciso encontrar uma única resposta que abrange os dois resultados. Eu vou olhar para as duas retas e vou identificar com a reta intersecção o local que faz parte das duas retas ao mesmo tempo. Se eu olhar para as minhas retas, o intervalo que vai de menos 5 até 8 faz parte do segundo resultado, mas não faz parte do primeiro resultado. Quer dizer que eu não posso colocar no meu domínio, porque faz parte apenas de um resultado.
Os valores que são maiores que 8 fazem parte do primeiro resultado e fazem parte do segundo resultado. Então, quer dizer que eu posso anotar na minha reta intersecção. Todos os valores que são maiores que 8 fazem parte do primeiro e do segundo resultado. Então, quer dizer que o meu domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 8. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como determina o domínio de uma função. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tudo bem? A gente se encontra na próxima aula e até mais!